Olá, mais um programa Saúde e Vida começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A vocês de casa, muito obrigada pela companhia e audiência. Hoje a gente vai falar sobre um tema que preocupa bastante, a meningite. Quem vai dar todos os detalhes sobre essa doença é a pediatra que já está aqui na tela comigo, Silvia Helena Vieste Nogueira. Ela que, além de pediatra, também é membro do Comitê de Pediatria da Sociedade Brasileira de Imunizações e a senhora também é membro de uma outra associação que estava me falando antes da gente começar a gravar. Qual que é mesmo, doutora? Olá a todos, eu quero agradecer o convite para podermos falar de um tema tão relevante e importante que preocupa muitas pessoas. E em relação à sua pergunta, eu faço parte do Comitê Científico de Pediatria da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Então, doutora, para a gente começar, o que é a meningite, afinal? Então, a meningite, vamos entender que a meningite, nós temos o cérebro, né, o encéfalo, e as meningite, temos uma membrana que envolve todo esse conjunto de cérebro, cerebelo, espinha, o encéfalo. E essas membranas podem, então, quando elas se inflamam, por algum motivo, por alguma bactéria, por algum vírus ou algum fungo, que causa uma inflamação, e isso, então, é denominado meningite. Tá? A meningite, ela é uma doença que pode ser de evolução benigna, quando ela é desencadeada por um vírus. Geralmente, ela tem uma evolução satisfatória e que não a preocupa muito, mas ela pode ter uma letalidade, ou seja, você tem um risco de ir a óbito quando você tem essa doença, quando ela é no caso do meningococo ou do pneumococo, em torno de 20% a 30% das vezes até. Tá? Então, é uma doença que realmente preocupa muito e que causa muita angústia, né, nos familiares e na pessoa que está sofrendo daquela doença naquele momento. Até você ter o diagnóstico correto, se é uma meningite viral, que pode evoluir bem, ou se é uma meningite bacteriana, isso leva um determinado tempo até a coleta do exame, e isso leva uma angústia muito grande às pessoas que estão em volta e é mesmo até a equipe médica. E, doutora, a senhora disse aí, né? Meningite viral, bacteriana e também tem aquela causada por fungos. Tem vários tipos, então, de meningite? Sim, nós podemos ter a meningite por vários agentes etiológicos. Lembrando que assim, as meningites causadas por fungos, elas são muito mais raras e acometem mais as pessoas que têm deficiência de imunidade, são os imunodeprimidos, né? Em relação às meningites virais e bacterianas, elas podem acometer qualquer indivíduo, não tem assim, a gente não tem uma predileção por alguma doença pré-existente até o momento. Mas nós sabemos que as faixas etárias mais acometidas, né, pela meningite bacteriana são os menores de 5 anos e, dentre esses, os menores de 2 anos, e também a faixa etária acima dos 40, 60 anos, né, principalmente os acima de 60 anos, que também podem sofrer da meningite bacteriana. E, doutora, para não gerar confusão, para a gente esclarecer melhor, vamos detalhar cada meningite? A senhora acha melhor começar por qual? Viral? Então, vamos falar da viral, né? A meningite viral, todas as meningites, elas têm os mesmos sintomas, tá? Então, vamos falar da sintomatologia em geral. Então, assim, normalmente, quem é acometido por meningite começa a ter, pode ter febre no começo, né? E essa febre evoluir para uma febre mais alta. Normalmente, você não define muito bem se essa febre é por meningite ou não, né? Então, às vezes, o paciente procura o pronto-socorro logo de início, mas o quadro está indefinido, não dá para definir se aquela meningite, se aquele quadro é uma meningite ou qualquer outra virose. Com o decorrer, com o passar das horas, quando a meningite se estabelece, começam a ter sintomas, né, próprios da meningite, como dor na nuca, irritabilidade, fotofobia, você não consegue ver a luz, e forte dor de cabeça. Isso é muito comum, esses sintomas, para as pessoas assim
os maiores, né? Em crianças pequenas e idosos, muitas vezes você não consegue definir. Então, um bebezinho que está muito irritado e febril, você não tem, às vezes, os sinais clássicos da meningite, tá? Mas você pensou em meningite, você deve colher o líquor, tá? Que é um exame que colhe, tira o líquido da espinha da coluna, tá? Aí, com esse exame, você vai poder saber se aquela meningite, você vai ter uma direção, se aquela meningite pode ser viral ou bacteriana, tá? Ou, às vezes, nem é uma meningite, mas você excluiu o diagnóstico. A meningite viral, ela é muito mais comum. Em 2019, no Brasil, nós tivemos 4.000 casos, aproximadamente, de meningite viral, tá? No estado de São Paulo. E, assim, raramente ela leva a complicação maior ou a óbito. Geralmente, ela é de evolução benigna, né? Então, você faz o diagnóstico e, a partir daí, você não é necessário entrar com antibiótico, que é o tratamento para meningite bacteriana, e você mantém aquele paciente com suporte básico, que é hidratação, observação, observa esse paciente por uns dias, se ele está bem, vai de alta para casa, né, em 1 ou 2 dias, e tem evolução geralmente favorável, raramente vai a óbito, né? A viral Ao pega como, doutora? Olha, todas as meningites, elas são de contato por gotículas de saliva, né? Então, assim, pelo contato ou compartilhamento de copos, de utensílios, de contato próximo entre as pessoas. Então, normalmente a meningite ela é transmitida assim. E um dado muito interessante que a gente vê é que o ano passado, em 2019, até eu separei aqui, nós tivemos, né, no estado de São Paulo, por exemplo, de meningite meningocócica, 382 casos no estado de São Paulo. E em 2020, que nós tivemos, então, o distanciamento social e medidas de isolamento das famílias, não, os casos caíram no estado de São Paulo para 160 casos, ou seja, quase 1/3 do número de casos. Então, a gente vê que o contato social ele é o grande favorecedor de todas as infecções, principalmente a de meningite. Então, como eu estava falando, a meningite viral ela tem um desenrolar favorável, né? E acontece, geralmente são vírus que são benignos e evoluem bem. Já as meningites bacterianas, principalmente a meningite meningocócica, ela tem um desenrolar mais grave, mais sério. E é importante destacar, em relação à meningite meningocócica, que assim, até 23% dos adolescentes ou adultos jovens, eles são portadores sãos do meningococo em orofaringe, tá? Então, o adolescente, ele tem muita resistência, ele tem muita saúde, vamos dizer assim, né? Então, ele não consegue desenvolver a doença, porque ele tem anticorpos, ele está, né, com muita vitalidade. Mas ele é o grande vetor, ele que transmite, que passa essa bactéria para as outras pessoas e outras faixas etárias. Tá? Então, a gente tem aí esse caso do portador são, que no caso são os adolescentes, tá? E adultos jovens. E doutora, por que a bacteriana ela é mais forte, mais agressiva? Normalmente, a bactéria, o meningococo, e também nós temos o pneumococo, que são os 2 maiores causadores de meningite bacteriana, elas são bactérias assim de alto poder de destruição, né? Vamos dizer assim, elas causam uma inflamação muito importante, né, no organismo, e de difícil controle, difícil tratamento, inclusive, tá? Então, mesmo nos maiores centros, melhores hospitais, nós temos uma letalidade de em torno de 25% a 30%, tanto para meningite meningocócica quanto para meningite pneumocócica. E ela é uma doença que se combate com antibiótico. Muitas vezes o antibiótico é sensível, né? A bactéria é sensível ao antibiótico utilizado, porém ela causa uma reação sistêmica de
septicemia, né, que é uma infecção generalizada concomitante com o quadro da meningite. E esse quadro é muito difícil, muitas vezes, do controle mesmo nas melhores UTIs. E a que é causada por fungos, essa já é mais rara? Sim, essa é mais rara e ela é principalmente desencadeada ela acomete principalmente os pacientes imunodeprimidos, principalmente aqueles pacientes que têm defesa de imunidade, pacientes portadores de HIV/AIDS, pacientes que sofreram transplante de órgãos sólidos e usam substâncias imunodepressoras, né? Então, esses pacientes, quando eles apresentam um quadro clínico sugestivo de meningite, é importante verificar e cobrir também, no caso de iniciar a antibiótico terapia, utilizar também os antifúngicos, aquelas medicações que podem combater os fungos. Doutora Silva, eu ainda tenho muita pergunta para a senhora, mas antes vamos dar um intervalo, é coisa rápida, é só o tempo de beber uma aguinha, que o Saúde é Vida volta já já, fica aí. Saúde é Vida de volta para falar sobre meningite. Para explicar esse assunto, a gente está conversando com a doutora Silva Helena Vieste Nogueira, ela que também é pediatra. Doutora, a gente explicou aí os tipos de meningite. Vamos falar um pouquinho mais detalhado como é feito o diagnóstico? Pelo que deu a entender, não é fácil, né, chegar até a meningite. Então, muitas vezes, no início do quadro, ele confunde com outras infecções bacterianas ou viroses, né? Então, o paciente apresenta febre e você não acha a causa daquela febre. Só que em poucas horas, se você não faz o diagnóstico e inicia o tratamento, no caso da meningite bacteriana, em 24 horas você pode ter uma infecção generalizada e até o óbito. Então, o diagnóstico tem que ser rápido, preciso, né? E muitas vezes o diagnóstico você é clínico, você examina a pessoa, o adolescente, a criança, o adulto, e você, a partir de cada faixa etária, você enquadra, né, os sinais e sintomas que aquela pessoa tem. E geralmente são rigidez de nuca, dor de cabeça intensa, fotofobia, náuseas, vômitos, e tem todos os sinais, né, de irritação meníngia que o médico pesquisa, tá? A partir do momento que você faz uma suspeita diagnóstica, aí você parte para colher os exames complementares, que o grande exame, assim, para diagnosticar ou não, é a coleta do líquido da espinha, o líquor, tá? E com esse exame você vai direcionar o seu diagnóstico e o tratamento também. E doutora, a senhora falou aí febre, dor de cabeça, dor na nuca, tem gente que demora para procurar um médico. Isso acaba prejudicando no tratamento depois, porque, pelo que a senhora disse também, é uma doença que evolui muito rápido. Sim, o tratamento depende de você diagnosticar rápido e de fazer o intervir rapidamente. Porém, como você falou, pessoas que demoram, né? No caso da meningite, como os sintomas são muito exacerbados, tá? Então, assim, é uma dor de cabeça intensa, vômito intenso, mal-estar intenso, que não tem como a pessoa ficar em casa, o indivíduo ficar em casa aguardando se melhora ou piora. Ele vai rapidamente procurar o serviço de saúde. Então, não tem, assim, é raro você ver uma pessoa que demorou para procurar ajuda, né, no caso de suspeita de meningite. Então, esse é o diferencial, os sintomas são mais intensos do que uma dor de cabeça comum. Sim, e no caso da meningococcemia, às vezes você não tem esses sintomas clássicos de você tem a febre, mas você não tem a dor de cabeça, a irritação meníngea, né? O pescoço com dificuldade de mexer o pescoço. Então, na meningococcemia, você pode ter manchas pelo corpo, tá? Que são as petequias. Isso já fala a favor de uma infecção generalizada. Foi diagnosticado, aí é sempre à base de antibióticos? Como que funciona o tratamento? A pessoa tem que ficar internada? Sim, você interna, né? No caso da meningite bacteriana ou a fúngica,
mesmo a viral, até você definir o diagnóstico e a pessoa, o indivíduo estiver bem, você interna. No caso da meningite bacteriana, você é entrado, então, com antibióticos de largo espectro, que, assim, presume-se que vai pegar, né, vai ser eficaz contra essas bactérias, e medidas de suporte, inclusive, né? Você precisa hidratar, manter sinais vitais de pressão, e se o paciente estiver entrando em quadro de septicemia, fazer todo esse tratamento da septicemia. E essa, a senhora falou da viral, ela é mais leve. Em relação às demais, elas podem ter cura? Sim, elas têm cura, tá? Como eu falei, elas têm cura, apesar de ter uma letalidade alta, né? Em torno de 20% a 30%, elas têm cura, mas muitas vezes essa cura, a pessoa se mantém, né, viva, mas pode levar a muitas sequelas, tá? Então, como é uma região nobre que é atingida, né, que é o caso do encéfalo, você pode ter perda auditiva, paralisia cerebral, pode evoluir para amputações, tá? Porque a meningite meningocócica causa os trombos que causam vasoclusão, né? Então, os membros não têm irrigação suficiente, que podem evoluir para amputação. Então, é um quadro assim que é uma carga a doença, ela tem uma carga muito grande, apesar do número de casos não ser assim muito grande, expressivo. Então, você fala, não, a COVID tem um número muito maior, a influenza, mas a meningite ela tem uma carga de evoluir mal, de você ter sequelas, que é muito grande, tá? Então, o importante mesmo, no caso, né, que a gente fala que é a prevenção, tá? Prevenção a gente faz com vacinas e com as medidas, né? Então, os adolescentes, que são os grandes portadores, né, são do meningococo, ele deve evitar compartilhar copos, quando vai para as baladas, não beijar vários por noite, entendeu? Então, esse contato deve ser, essas medidas devem ser, assim, orientadas sempre. Eu queria reforçar, essa é uma doença que dá desde bebê até os adultos. Sim, até os adultos. E, assim, com a gravidade é maior nos bebês e nos adultos maiores de 60 anos, principalmente. Então, a gente tem, né, tem os dados aqui do estado de São Paulo, né? Em 2020, nós tivemos 160 casos, foi a metade, né, de 2019, por conta do distanciamento social, sendo que desses 160 casos, 44, tá, foram menores de 2 anos, com 10 óbitos. Então, assim, a gente teve uma letalidade alta. 18 casos entre 2 a 5 anos, tá? E 36 casos, 33 casos em maiores de 40 anos, com 9 óbitos nessa faixa etária. Então, a gente vê que é uma doença que ela atinge os extremos da idade, tá? E a gente tem também, né, não pode esquecer que a meningite pode ser causada pelo pneumococo, tá? Então, no estado de São Paulo, em 2019, nós tivemos 364 casos de meningite pelo pneumococo, tá? E em 2020, né, devido ao distanciamento social, nós tivemos uma queda de 110 casos. Desses 110 casos de meningite pelo pneumococo, nós tivemos 29 óbitos. Então, assim, é também uma causa, né, de meningite que a gente não pode excluir, tá? E, doutora, diante desses números, vamos detalhar a prevenção? Muito tem se falado aí de vacinação. Ela é muito importante. Ela é muito importante e a vacinação, tanto para meningococo quanto para pneumococo, ela foi introduzida no Programa Nacional de Imunizações, que é um dos melhores do mundo, em 2010. Então, a partir de 2010, o Brasil começou a vacinar os menores de 2 anos, naquela época, tá? Contra o meningococo C, que na época era o mais prevalente, e contra o pneumococo, contra 10 sorotipos do pneumococo, tá? Então, a partir daí, a gente teve uma queda importante, né? De queda
de incidência nessas faixas etárias. Então, assim, os menores de 2 anos, a partir daquele momento, no ano seguinte, a gente já começou a ter a curva de diminuição dos casos nessas faixas etárias. Atualmente, a vacina, né, ela é oferecida pela rede pública para o meningococo C, para menores de 5 anos, tá? E nós temos 5 sorogrupos de meningococo que chamam a atenção. São o A, o B, o C, o W e o Y. Nós temos vacina contra, que é tudo dado numa injeção, que é a ACWY, e temos uma vacina separada contra o meningococo B. Essa vacina de meningococo B, ela só é encontrada na rede particular. E cabe lembrar que o meningococo B, ele vem se tornando, né, pela diminuição do meningococo C na faixa etária abaixo de 5 anos, hoje em dia o meningococo B é o que mais, o sorogrupo que mais, de maior incidência abaixo dos 5 anos. Acima dessa faixa etária ainda predomina o C. Porém, faz 2 anos, desde 2019, é oferecida para os adolescentes, tá? De 11 a 12 anos, a vacina contra o meningococo ACWY, contra esses grupos, sorogrupos de meningococo. E, assim, eu quero assim, enfatizar que essa população de 11 e 12 anos tem aproveitado muito pouco essa vacina. Então, a gente sabe que o adolescente é aquela pessoa, né? Aquele indivíduo que tem o meningococo que fica na orofaringe e ele é um portador são. O que a vacina vai fazer? Ela vai diminuir o estado de portador. Então, ela vai prevenir contra a disseminação do meningococo na população. Em relação ao pneumococo, a gente tem que lembrar que, quando foi introduzida a vacina em 2010, a pneumo 10, para menores de 2 anos, e hoje ela é dada abaixo de 6 anos de idade, no ano seguinte, 2011, 2012, a gente já teve uma redução da mortalidade nessa faixa etária por meningite, por pneumococo, na ordem de 60%. Tá? Então, assim, ela é uma vacina que funciona, que tem impacto na vida das pessoas, né? Então, a gente tem que lembrar que é importante a vacinação, tá? Que é importante, você não pode atrasar a vacinação. Uma vacina que você não dá ou que você atrasa, você coloca a vida do seu filho em risco de forma que você não tem noção de como isso pode evoluir. Então, você tem a vacina na rede pública, ela é oferecida gratuitamente, então a gente tem mais é que estimular a vacinação. E, doutora, algo que eu sempre escuto de algumas mães, eu fico com receio de dar vacina por causa das reações. A reação tem em relação à vacina da meningite? E se tem, é muito pequena em relação a tudo que a doença pode causar, né? Bom, eu expliquei, né, que todas as consequências, né, da doença e do não tratamento, e mesmo com o tratamento, você pode ter sequelas se não evoluir para óbito, né? Então, quando você começa a ter menos casos de doença, né, você não vê tanta doença, você minimiza, né, a doença e esquece da vacinação. Então, as reações da vacina contra o meningococo ou contra o pneumococo, elas são comuns em todas as outras vacinas, que são febre, dor local, que raramente evolui para quadros mais graves, e a maioria das vezes, em 24, 48 horas, desaparece com o uso de antitérmico, tá? Em relação à vacina de meningococo B, que é oferecida na rede particular, ela tem um pouquinho mais de reação, tá? Mas um pouco, a febre um pouco mais alta, talvez por 1 ou 2 dias, mas também que não, nada que interfira, né, com a vida diária da criança ou do adolescente ou daquela pessoa que tomou a vacina e que resolve perfeitamente com o uso de antitérmicos de paracetamol, no caso, que é o indicado para tratar a reação dessa vacina. E, doutora, essa é uma doença grave, que a gente já falou sobre isso, e como a senhora disse, né, como tem caído o número dessa doença, às vezes fica esquecida. Mas para isso existe o dia 24 de abril, que é o dia de combate à meningite? Sim, é o dia de combate à meningite, o Dia Mundial de Combate à Meningite, né, de conscientização, né, que existe meningite, a meningite é uma doença grave, vamos
existe vacina para meningite, vamos vacinar essas pessoas, né? Vamos conscientizar as pessoas a procurarem seu centro de saúde, seu pediatra, indicar vacinação, indicar todas as vacinas que são possíveis de serem tomadas, tá? Então, inclusive adolescentes e adultos, tá? Que também são acometidos pela meningite. Então, meningite não é uma doença só de criança, tá? É uma doença que acomete todas as faixas etárias, é lógico, né, que principalmente abaixo dos 5 anos e principalmente abaixo de 2 anos é a faixa etária mais acometida, mas ela acomete também idosos, acomete adultos e os adolescentes que são os portadores eles têm que ser vacinados, existe a vacina na rede pública de saúde e ela deve ser tomada, você não deve perder a oportunidade de levar seu filho para vacinar. Doutora, nosso tempo acabou. Muito obrigada pelas suas orientações aqui hoje no Saúde à Vida. Eu que agradeço, estou à disposição e agradeço muito o convite e espero que tenha contribuído para a conscientização dessa doença que é tão séria. Muito obrigada. Tenho certeza que sim, viu? Muito obrigada. Então, com esse recado da doutora Silvia em relação à vacina, não deixe de vacinar o seu filho. Siga lá o calendário certinho. Não atrase, não deixe para depois. A gente encerra com esse recado, então, o programa de hoje. E a gente se vê na próxima edição. Tchau!